Olá, queridas irmãs. É uma alegria para mim estar aqui com vocês para compartilhar essa mensagem, esse discurso da nossa aula da Sociedade Socorro, referente ali à Rona da conferência agora de abril, né? Sintam-se abraçadas, estou com saudade de todas vocês. Esse é um momento que precisamos ter um pouquinho de paciência, mas logo, logo vai passar e estaremos reunidas de novo, né? E o, o discurso é do Elder Richard Menes, ele é do 70, né? E a mensagem fala: encontrar refúgio das tempestades da vida. Né? E ele começa com uma frase bem impactante: Jesus Cristo e sua expiação são o único refúgio que precisamos, independentemente das tempestades que assolam nossa vida. Então ele já fala qual é o único refúgio, né? O único abrigo, a única paz que nos é dada, né? Que é Jesus Cristo e sua expiação. E aí ele começa falando sobre uma experiência que ele teve em 1990, quando ele era do Corpo de Bombeiros, né? Ele fala que ele foi escalado para trabalhar na véspera de Ano Novo, e aí começaram os fogos, os bombeiros começaram a se abraçar, desejar feliz ano novo entre eles, e de repente começa a tocar naquele momento a sirene do alerta. Então eles precisavam sair correndo naquele momento para socorrer alguém. Alguém estava com grandes problemas, né? E aí, durante o trajeto, ele foi vendo as pessoas se confraternizando, as pessoas felizes, se abraçando, né? Aquele momento de alegria de ano novo. E isso fez ele refletir que naquele momento eles estavam indo em busca de alguém que estava sofrendo, enquanto outros estavam se confraternizando. Né? E isso também acontece nas nossas vidas, né? Às vezes nós estamos com grandes problemas e outras pessoas não, elas estão bem, estão se confraternizando. E às vezes ao contrário, né? E isso acontece com todos nós, né? E aí ele fala uma frase do presidente Russell M. Nelson, uma citação, ele fala o seguinte, o presidente Nelson diz: fé é um antídoto para o medo, né? Então, nós já temos aí qual o remédio para o nosso medo, né? É a fé. Precisamos desenvolver nossa fé. Fé em quê, né? Vamos ver em quê? Então aí ele continua o discurso, né? Independentemente de haver uma solução ou apenas o fim eminente, há apenas um refúgio, e é o mesmo refúgio para todos os tipos de tempestades. O único refúgio concedido pelo Pai Celestial é nosso Senhor Jesus Cristo e sua expiação. Então, aí tá, né? O refúgio, né? O único, né? Nós precisamos desenvolver a nossa fé no nosso Salvador Jesus Cristo, na expiação que ele sofreu por nós, né? Esse é o único remédio, o único abrigo, né? E aí ele continua, né? Ele fala aqui também uma frase do Elder Robert de Hales, que ele fala assim, que teve suas próprias experiências ao perseverar durante as tempestades. Disse: o sofrimento é universal, a maneira de reagir a ele é que é individual. Ele pode causar duas coisas. Pode ser uma experiência fortalecedora e purificante, ligada à fé, ou se tornar uma força destrutiva na vida, se não tivermos fé no sacrifício expiatório do Senhor. Então ele fala aqui, né, as duas situações, né, onde quando nós temos os problemas, as dificuldades da vida, né, nós temos aí duas escolhas, né? Nós vamos nos moldar, né, fortalecer nossa fé na expiação, ou vamos nos revoltar e vamos continuar aí esse sofrimento, né? Vamos nos rebelar, né? Ou vamos nos moldar. E aí ele fala assim, ele continua, né? A fim de desfrutarmos do refúgio que Jesus Cristo e sua expiação oferece, precisamos ter fé nele. Uma fé, olha, essa parte aqui é importantíssima. Uma fé que nos permitirá ser elevados acima de toda a dor de uma limitada perspectiva terrena. Ele prometeu que vai aliviar nossos fardos se nos achegarmos a Ele em tudo o que fizermos. Então, ele fala aqui, né, que nossa fé precisa ser tão forte para crer mesmo, né, que todas as dificuldades que vivemos aqui nessa terra, elas vão passar, né? Precisamos ter uma visão da eternidade, né?
O que nós vivemos aqui vai passar. E aí, mais para baixo, ele continua, né? Ele fala aqui uma passagem de Pedro, né? E Pedro continuou: Amados, não estranheis a ardente prova que nos sobrevém para vós testar, como se as coisas estranhas vos acontecessem. Olha só, coisas estranhas acontecessem. Mas alegrai-vos de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, ele fala aqui para a gente ser participante das aflições de Cristo, né? Então, quando nós temos um problema, uma tribulação, né, uma dificuldade, nós estamos, naquele momento, é a fase em que nós estamos participando um pouquinho, um tiquinho, né, do que Cristo sofreu, né? Nós somos participantes, né? Ele fala aqui, né? Nós estamos ao lado dele, né? Naquele momento que ele viveu, né? E ele continua aqui com uma outra citação do presidente Russell M. Nelson. Ele fala que o presidente Russell M. Nelson ensinou que os santos podem ser felizes em qualquer circunstância, quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus, e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Então aqui ele fala que nós podemos ser felizes sobre qualquer circunstância, né? Nós podemos ser felizes em meio às dificuldades, né? Nós precisamos desenvolver um pouco, talvez, da gratidão, né? De tudo aquilo que nós já recebemos, todas as bênçãos que nós temos, olhar para trás para ver tudo aquilo que o Senhor já nos deu, né? Talvez possa confortar nos momentos difíceis, né? E ele continua, né? Com certeza é mais fácil falar essas coisas quando não estamos em meio à tempestade do que vivê-las e aplicá-las durante a tempestade. Porém, como irmão, espero que possam sentir que, sinceramente, desejo compartilhar com vocês o enorme valor de sabermos que Jesus Cristo e sua expiação são o único refúgio de que precisamos, independentemente das tempestades que assolam nossa vida. Então, aqui, ele também fala que ele tem empatia por nós, né? Ele sabe que é difícil a gente falar dessas coisas quando não estamos no meio do problema, né? Quando não estamos no meio daquela dificuldade que só a gente sabe a dor que é, né, o quão sofrimento nos traz, né, determinadas situações, né. Aqui ele se coloca, né, um pouquinho aí, né, junto com a gente. Ele sabe que é difícil, né, mas ele sabe também e ele nos adverte do quão é importante desenvolvermos nossa fé em Jesus Cristo e na expiação neste exato momento, né. Nesse momento é o que nós mais precisamos, né, é onde vai nos moldar sinceramente, né. E ele continua, né? Sei que todos somos filhos de Deus, que Ele nos ama e que não estamos sozinhos. Eu os convido a vir e ver que Ele pode aliviar seus fardos e ser o refúgio que estão buscando. Venham e ajudem outros a encontrar o refúgio pelo qual tanto anseiam. Ele fala de novo: venham e permaneçam conosco nesse refúgio que vai ajudá-los a resistir a tempestades da vida. Não há dúvida em meu coração de que, se vierem, vocês verão, ajudarão e permanecerão. Então ele fala aqui, né, ele enfatiza bastante, ele nos convida, né, várias vezes, né, a encontrar esse refúgio, a nos achegarmos a Cristo, a ajudarmos uns aos outros, né, e aqui ele testifica, né, que se nós nos achegarmos, né, se nós viermos a isso, encararmos, né, tudo isso, nós veremos, ajudaremos e vamos permanecer, né, e aí ele fala, né? O próprio Salvador ensinou: que se console vosso coração, pois toda a carne está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Portanto, não temais nem mesmo a morte, porque neste mundo vossa alegria não é completa. Mas em mim, vossa alegria é completa, né? Está em Doutrina e Convênio 101, 16, 36. Então, olha só, né? Ele
ele nos dá um ensinamento aqui e nos faz uma promessa, né? Ele fala que nossa alegria aqui, nesse tempo, nossa alegria aqui não é completa. Tem muito mais para a gente viver, né? Isso significa muita coisa, irmãs, né? Tem muita coisa para a gente viver além dessa vida, né? Ele fala aqui, e aí ele finaliza o discurso dele assim: ao enfrentarmos as tempestades da vida, sei que, se nos esforçarmos ao máximo e confiarmos em Jesus Cristo e em sua expiação como nosso refúgio, seremos abençoados com o alívio, o conforto, a força, a temperança, a paz que buscamos, com a certeza em nosso coração de que no final de nosso tempo aqui na terra, ouviremos essas palavras do Mestre: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Está em Mateus 25, 21 essa passagem, né? E ele finaliza em nome de Jesus Cristo, amém. Então aqui ele fala, né, que precisamos nos esforçar ao máximo e confiarmos em Jesus Cristo e na expiação que ele sofreu por nós, né? Precisamos desenvolver nossa fé de maneira tal que nós consigamos enxergar além dessa vida, tudo que ainda está por vir, além do que ainda vamos viver além dessa vida, porque essa é aqui ele mesmo falou, né? Nossa alegria aqui não é completa, né? Então tem muito mais para nós vivermos. E eu gostaria de prestar meu testemunho para vocês, irmãs, que essa é a Igreja de Cristo, que através de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, através da expiação dele, de tudo que ele sofreu para pagar por nós, né, nós podemos encontrar o refúgio, o abrigo, o consolo que precisamos nos momentos em que mais vamos estar em dificuldades, né? As dificuldades vêm, mas elas também vão, né? E que nesse momento é onde precisamos desenvolver mais a nossa fé em Cristo. Que possamos ajudar umas às outras a desenvolver, a enxergar além dessa vida tudo que temos ainda por viver. O Salvador nos ama, somos filhas do Pai Celestial, temos aí uma natureza divina, né? Que possamos ajudar umas às outras. E esse é meu testemunho, e é essa aula que eu compartilho com vocês com muito carinho, muito amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Espero que vocês estejam bem com suas famílias, espero que vocês tenham um ótimo domingo e que possamos nos falar em breve, tá bom? Um beijo grande, irmãs. Tchau, tchau.